Olá meus irmãos, graça e paz, meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes de começar este vídeo, gostaria, como todas as vezes, pedir para você se inscreva no canal, compartilhe, comente, deixe aquele comentário de apoio aí ao nosso canal e deixe o seu like aí, sua inscrição para nos ajudar, nos incentivar a gravar mais vídeos. E o vídeo é falando a respeito da oração. Por que será que devemos orar? Por que será que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, falar as nossas culpas, confessar as nossas culpas, falar sobre as nossas vidas, aquilo que precisamos, aquilo que desejamos? Se Deus já nos conhece, se Deus ele é onisciente e sabe de fato o que nós precisamos, porque a palavra também diz que Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe o que nós precisamos para comer, beber ou vestir. Então por que devemos orar? Por que devemos falar para Deus aquilo que nós de fato precisamos? Eu acho bonito a oração a qual Jesus ele ensinou para os seus apóstolos, ou seja, para os seus discípulos. Ele ensinou com tanta eficiência, com tanto amor, que esse conhecimento vem até nós nos dias de hoje, que está em Mateus 6, versículo 9 em diante, que diz assim, ó: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. O problema da oração, desta qual Jesus nos ensinou e ensinou seus apóstolos, deixou registrado para que nós possamos também usufruir, ensinar e fazer esta mesma oração, é ter cuidado com o que nós pedimos, é ter cuidado com o que nós falamos, oramos. Por quê? Porque nessa oração nós falamos assim: perdoai as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Ou seja, será que de fato nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem? Será que de fato nós perdoamos as pessoas que elas nos maltratam, nos apontam, nos criticam e às vezes vem aquele rancor, aquele ódio no nosso coração? Mas será que de fato nós perdoamos? Será que mesmo com as palavras de dizer eu perdoo fulano, eu perdoo o cicrano, ou às vezes a pessoa vem até nós: fulano, perdoa, eu errei contra você, eu pequei, ou seja, eu te magoei, me perdoa. Será que quando nós falamos eu te perdoo, será que de fato nós estamos perdoando lá do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma? Será que isso é verdadeiro, esse perdão? Mas a oração de Jesus, ela não começa falando de pão, ela começa falando de Pai, ela começa falando do Pai. Então, não começou falando de pão. Você nota que quando ele começa a oração falando do Pai, sabe por quê? Por que ele começa falando do Pai e não do pão? Porque ele nunca vai te apresentar a providência sem antes te revelar o provedor. Jesus aqui ele está revelando o provedor e está falando da providência. Ele vai te revelar o provedor, ele está te apresentando a providência, ele está te apresentando o provedor também. Então, ele jamais vai te apresentar a providência sem antes te apresentar o provedor. Então, ele não está falando do pão, ele não inicia a oração falando do pão. Ele poderia falar, o pão nosso nos dai hoje, para depois falar do Pai. Não, ele está falando do Pai, que é o provedor, entendeu? Que é o dono da providência, ele é dono de tudo, para depois ele falar do pão, que é a providência do Pai para nossas vidas. Irmãos, o segredo não é ter o pão, o segredo é ter o Pai. Sabe por que isso? Sabe por que o segredo é ter o Pai e não o pão? O céu pode estar longe de você, mas o Pai está dentro de você. O céu pode estar longe de você, mas o Pai está dentro de você. O céu é longe. O segredo de não ter o pão e sim um Pai é porque quando você tem o Pai, você tem o pão, você tem a providência. Quando você tem o Pai, você tem tudo aquilo que você necessita. Muitas das vezes as pessoas têm o pão, mas não têm o Pai. Muitas das vezes as pessoas têm tudo na vida, mas não têm o provedor, não têm o Pai. E eu quero te dizer que hoje você pode ter tudo, mas lembre-se, você precisa ter o Pai. Se você tiver o Pai, você tem tudo. Se você não tiver o Pai, você não tem o pão, você não tem nada, você não tem a providência. Você tem que ter o provedor para também ter a providência.
nesse texto o detalhe está aqui, que nem todo mundo que tem o pão tem o pai, como eu acabei de falar. Nem todo mundo que tem o pão tem o pai. Mas todo mundo, agora todo mundo que tem o pai, que tiver o pai, esse com certeza garante o pão, porque o pai manda o pão do céu para você, para nós. Todo mundo que tem o pai vai adquirir aquilo que precisa, vai adquirir o pão, vai adquirir a água viva, vai adquirir a vida eterna, porque aquele que tem o pai também tem o pão. Aquele que tem o pai não terá necessidade de nada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Meus irmãos, ele é santificado, ele é santo, ele sabe o que de fato você precisa sim. Ele sabe o que você necessita, ele sabe o que você de fato está almejando a ter. Mas eu quero te dizer, para você ter tudo isso, você precisa ter o provedor. Porque com o provedor dentro de você, você pode ter certeza que você não vai ter falta de nada. Tudo ele vai prover na tua vida. Irmão, mas tá difícil, você pode falar isso para mim. Tá difícil, a luta não tá fácil, eu já desisti dos meus sonhos, já desisti dos meus objetivos, mas eu quero te dizer, ainda que você tenha desistido de tudo, ainda que você tenha cancelado os seus sonhos, eu quero te dizer que o Pai ainda tem sonhos para você. E os dele é melhor do que os seus. Então deixa ele sonhar por você, deixa ele realizar os seus sonhos, os seus objetivos, entrega na mão dele, porque ele é o Pai que está no céu, luta por você todos os dias, garante a tua vitória e também garante a sua providência necessária para que você viva bem. Ele é o Pai que está no céu, providenciando na tua vida aquilo que te falta, aquilo que é necessário para ti. Creia nessa palavra. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, nos dá essa força, nos dá essa moral, nos ajude. A oração verdadeira não é aquela que sai apenas daqui, mas aquela que sai daqui, do coração. Deus falou para Samuel quando foi ungir Davi a rei. Quando mesmo Davi não estando na sua casa, estando no pasto, pastoreando ovelha, Samuel falando, olhando os filhos de Jessé, ele disse, Deus disse para Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o interior, o exterior aqui fora, mas eu vejo o coração. Então a verdadeira oração, irmãos, não sai da boca, sai do coração. Independente de qual for a sua necessidade, eleve a Deus. Entra no teu quarto, ora, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto que ele vai te abençoar publicamente. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixa essa moral aí para nós. Que Deus abençoe.